Olá, eu sou o professor Adilson Oliveira. Vamos juntos para a nossa gramática legal. Hoje nós vamos trabalhar com questões dos últimos Enems. Enem 2014, Enem 2015, com questões que falam sobre variação linguística. Já apresentei em outros vídeos essa temática, falei sobre variação linguística, expliquei o que é variação linguística e qual a sua importância na atualidade nos estudos da língua. Nada melhor agora do que trabalhar essas questões do Enem que falam sobre o que? Exatamente, variação linguística. Vamos para a questão 1. Olha, preste atenção nesse texto. Olha eu aqui de novo chachando, olha eu aqui de novo para chachar. Vou mostrar para esses cabras que eu ainda dou no couro. Isso é um desaforo que eu não posso levar. Que eu aqui de novo cantando, que eu aqui de novo chachando, olha eu aqui de novo mostrando como se deve chachar. Vem cá, morena linda, vestida de chita, você é a mais bonita desse meu lugar. Vai, chama Maria, chama Luzia, vai, chama Zabé, chama Raquel, diz que eu estou aqui com alegria. Esse é um texto do Barros, é um texto interessante que traz toda uma temática regional. Nós temos palavras que têm toda uma característica regional, nós temos uma sonoridade também regional. Por exemplo, a palavra chachando tem uma característica regional, cabras tem uma característica regional, ou quando eu falo, por exemplo, Zabé, Raquel, nomes próprios, também com essa característica regional, né? Essa é uma questão que caiu no Enem 2014, uma questão bem interessante que trabalha exatamente a variação linguística. Quando eu tenho uma questão desse tipo no Enem, para você que vai fazer Enem, vai fazer vestibular, vai fazer algum concurso público, né? Primeiro tem um texto. É importante ler com atenção o texto, observar quais as características desse texto, né? Aqui nós temos uma música, nós temos um texto poético, e aí você percebe toda a sonoridade, todo o jogo de palavras utilizadas pelo autor nesse texto. E aí vem o enunciado da questão. É importante prestar atenção ao enunciado da questão que diz assim: a letra da canção de Antônio Barros manifesta aspectos do repertório linguístico e cultural do Brasil. O verso que singulariza uma forma de falar popular regional é... E aí nós temos as alternativas. Alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D e, por fim, a alternativa E. Antes de as alternativas, é super importante prestar atenção ao enunciado, porque é o enunciado que vai dizer exatamente qual o aspecto que você deve observar do texto para poder responder essa alternativa. Então, no enunciado diz, vou repetir para você, a letra da canção de Antônio Barros manifesta aspectos do repertório linguístico e cultural do Brasil. O verso que singulariza uma forma de falar popular regional é: A. Isso é um desaforo. B. Diz que eu estou aqui com alegria. C. Vou mostrar para esses cabras. D. Vai, chama Maria, chama Luzia. E E, por fim, vem cá, morena linda vestida de chita. E aí, na sua opinião, qual é a resposta? Se você puder, e você tem esse poder, dê uma pausa agora, pensa nessa questão e depois você vai à resposta. Eu vou dar essa resposta para você, mas eu tenho certeza que você vai pausar o vídeo, assume esse poder que você tem, pensa nessa questão, volta ao texto, observa como é o texto, como o texto está construído e depois você vai para a resposta. Então vamos à resposta. A resposta aqui correta é a letra C. Vou mostrar para esses cabras. E por que a letra C é a correta? Porque aqui nós temos a palavra cabras, e cabras é um vocábulo, é uma palavra nordestina que marca essa regionalidade, né? Isso é um desaforo, não tem marca regional. Diz que eu estou aqui com alegria também não, porque a gente fala em qualquer lugar, nas grandes cidades, sudeste, nordeste, etc. Vai, chama Maria, chama Luzia, também não tem marca variacional, regional. E vem cá, morena linda, vestida de chita, também não. Então a resposta correta é a letra C. Vou mostrar para esses cabras.
E agora a questão 2. Eu conto com a sua participação aí do outro lado. Então, leitura atenta para o texto da questão 2. No Enem, normalmente, as questões vêm contextualizadas. Nada de ficar decorando o que é isso, o que é aquilo. Tem um texto e com esse texto você tem a possibilidade de você responder a uma questão. Então, todas as questões são contextualizadas, isso é bem interessante, isso é uma característica não só do Enem, como do ENAD, dos vestibulares, dos concursos, essa é uma tendência. Então, texto 2, questão 2. Só há uma saída para a escola se ela quiser ser mais bem-sucedida, aceitar a mudança da língua como um fato. Isso deve significar que a escola deve aceitar qualquer forma de língua em suas atividades escritas? Deve mais corrigir? Não. Há outra dimensão a ser considerada. De fato, no mundo real da escrita, não existe apenas um português correto, que valeria para todas as ocasiões. O estilo dos contratos não é o mesmo dos manuais de instrução. O dos juízes do Supremo não é o mesmo dos cordelistas. O dos editoriais de jornais não é o mesmo dos cadernos de cultura dos mesmos jornais, ou do de seus colunistas. Então aqui, o teórico, o linguista, o estudioso da língua, o Círio Pocente, discute as questões de língua, né? E diz exatamente essa questão da variação linguística. Nós temos aqui não só um registro de língua, nós temos vários registros, não só, por exemplo, o registro do direito, mas também o registro do cordel, etc. e tal, né? E no mesmo jornal, por exemplo, diversos textos, diversos gêneros textuais com suas características linguísticas. E essa é uma característica hoje muito frequente, bem presente na língua, não aceitar apenas um padrão, um registro linguístico. Aceitar e observar que a língua é feita de uma variação gigantesca, né? Nós temos diversos registros de língua. Círio Pocente defende a tese de que não existe um único português correto. Assim sendo, o domínio da língua portuguesa implica, entre outras coisas, saber. Esse é o enunciado da questão e é importante observar o enunciado para você ter mais clareza na resposta da sua questão. Então, A. Descartar as marcas de informalidade do texto. B. Reservar o emprego da norma padrão aos textos de circulação ampla. C. Moldar a norma padrão do português pela linguagem do discurso jornalístico. D. Adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto. E E. Desprezar as formas da língua previstas pelas gramáticas e manuais divulgados pela escola. De acordo com o que o Círio Pocente disse, qual seria a resposta correta para essa questão? Observando que a língua é composta de diferentes registros. Você aposta na A, na B, na C, na D ou na E? Não basta apenas apostar, é preciso ter uma certeza aqui. De acordo com o que ele disse, de acordo com o seu conhecimento de mundo, qual é a resposta? A resposta aqui é a letra D. Adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto. Então nós precisamos adequar, a palavra-chave aqui é adequação. Aquela linguagem é adequada dependendo do contexto, dependendo da situação de uso, né? Eu posso ter uma linguagem mais formal ou menos formal, dependendo da situação de uso. O que vai determinar se eu devo usar esse ou aquele outro registro linguístico, exatamente essa adequação ao contexto, à situação, ok? E, por fim, vamos à questão 3, que é a última questão desse nosso vídeo, dessa nossa interação. Questão 3, que também versa sobre variação linguística. Aqui nós temos um texto que é em bom português. E o texto diz o seguinte, acompanha comigo. No Brasil, as palavras envelhecem e caem como folhas secas. Não é somente pela gíria que a gente é apanhada, aliás, não se usa mais a primeira pessoa, tanto do singular como do plural, tudo é a gente.
A própria linguagem corrente vai se renovando e a cada dia uma parte do léxico cai em desuso. Minha amiga Lila, que vive descobrindo essas coisas, chamou minha atenção para os que falam assim: assisti a uma fita de cinema com um artista que representa muito bem. Os que acharam natural essa frase, cuidado. Não saberão dizer que viram um filme com um ator que trabalha bem. Irão ao banho de mar em vez de ir à praia, vestido de roupa de banho em vez de biquíni, carregando guarda-sol em vez de barraca. Comprarão um automóvel em vez de comprar um carro, pegarão um defluxo em vez de um resfriado. Vão andar no passeio em vez de passear na calçada. Viajarão de trem de ferro e apresentarão sua esposa ou sua senhora em vez de apresentar sua mulher. Esse texto é do Fernando Sabino, escritor brasileiro. E qual é a característica desse texto? Esse texto tem uma característica interessante, que é estabelecer uma comparação entre uma linguagem que não é mais atual e a linguagem atual, ou seja, uma comparação de gerações. Como se eu dissesse assim: o que diz o meu avô e como eu falo, né? Eu estou comparando duas linguagens separadas no tempo. A língua varia no tempo, no espaço e em diferentes classes socioculturais. O texto exemplifica essa característica da língua, evidenciando que a. O uso de palavras novas deve ser incentivado em detrimento das antigas. B. A utilização de inovações do léxico é percebida na comparação de gerações. C. O emprego de palavras com sentidos diferentes caracteriza diversidade geográfica. D. A pronúncia e o vocabulário são aspectos identificadores da classe social a que pertence o falante. E, por fim, a alternativa E. O modo de falar específico de pessoas de diferentes faixas etárias é frequente em todas as regiões. E aí? Qual é a resposta correta? Pensando exatamente naquele vocabulário pensando na questão temporal, de um vocabulário mais antigo para um vocabulário mais atual, qual seria a resposta correta aqui? A resposta correta é a letra B. A utilização de inovações do léxico é percebida na comparação de gerações. E eu consigo perceber a resposta aqui exatamente pelo primeiro parágrafo do texto. É o primeiro parágrafo do texto, quando fala que as folhas caem, que existe uma renovação do léxico, que eu percebo que a resposta é a letra B. A utilização de inovações do léxico é percebida na comparação de gerações. E aí, curtiu essa nossa interação? Então, se você curtiu, dê um joia, isso é extremamente importante para mim, curta, compartilhe, se inscreva e eu conto sempre, obviamente, com você aí do outro lado.